Seu filho tem cumprido algum milagre? Me fala aí. Quais são os milagres que os nossos filhos têm que fazer de acordo com a idade que ele tem? Esses milagres são chamados de evolução ou então propósito. Em cada fase da vida nós temos um propósito. E qual é a função dos pais? É fazer com que os filhos tenham coragem, convicção, conhecimento, disposição para desenvolver os seus propósitos. E para isso eu quero trazer hoje um princípio bíblico. Olha só que legal. Lá no livro de João, no Evangelho de João, estavam eles reunidos num casamento e o vinho havia acabado. E então os garçons da época foram e falaram assim, o vinho acabou. E aí a mãe de Jesus, Maria, vira para Jesus e fala assim, filho, acabou o vinho. E aí ele vira assim, mãe, o que eu tenho a ver com isso? Então muitas vezes a gente fala para os nossos filhos, ei filho, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. E ele acaba dando uma desculpa, ele acaba se esquivando. E o que eu quero trazer como princípio é que Maria conhecia quem era o filho dela, qual era o propósito e qual era o milagre que ele deveria fazer naquele tempo. Maria, não ouvindo o que o filho gostaria, ela vira aos garçons, às pessoas que trabalhavam naquele casamento e disse assim, tragam barris de água. E então Jesus vem daquela situação que estava ali formada e a mãe o encorajando, o apoiando e o incentivando, Jesus desenvolve o seu primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. E o melhor foi saber que depois os convidados falaram que o vinho melhor ficou para o final, era o vinho do milagre. Quais os milagres seu filho tem desenvolvido nesse tempo? Quais são os propósitos que ele tem conquistado? O que ele tem superado? O que ele tem avançado? As nossas palavras têm poder. Quando os filhos nos veem encorajando, estimulando, confiando nele, eles se sentem aptos a desenvolver verdadeiros milagres. Seja quando anda, seja quando fala, seja quando desenvolve uma lição, uma atividade de casa. Nós temos que incentivar, apoiar, encorajar, estimular, nós temos que orientar, supervisionar, mas acima de tudo, nós temos que conhecer quem são os nossos filhos. Não compare os seus filhos com os filhos dos outros. Maria nunca comparou ele com outro profeta ou com outra pessoa daquela época. Ela sabia quem era o filho dela. Que você conheça quem realmente é o seu filho. Para isso, é importante você desenvolver algumas avaliações, alguns olhares, às vezes, de profissionais que irão permitir você conhecer verdadeiramente quem é o seu filho, na sua essência, na sua personalidade, nos seus bloqueios. Isso é muito importante, porque senão a gente acaba permitindo que os nossos filhos não cumpram os seus milagres ou suas evoluções, o seu progresso ou o seu propósito. Em cada etapa da vida, o seu filho tem um propósito. Então, que você, mamãe, papai, conheça muito bem o seu filho. Incentive ele, esteja com ele, conheça quem ele é. Isso daí vai fazer bem para ele e para você. Tenha um bom dia, fica com Deus. Tchau!